Números capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estes foram os descendentes de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o filho mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos e ordenados para o sacerdócio. Mas, na verdade, e Abiú morreram na presença do Senhor, quando oferecia o fogo proibido pelo próprio Senhor no deserto de Sinai. Tanto Nadab quanto Abiú não tiveram filhos, por isso somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote diante de seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: reúna a tribo de Levi e diga ao sacerdote Arão que os levitas o auxiliarão. Os levitas devem cumprir bem os seus deveres no tabernáculo, para com Arão e seus filhos, e para com todo o povo. Eles tomarão conta de todos os utensílios do tabernáculo, cumprindo as obrigações para com seus filhos de Israel no serviço do tabernáculo. A tribo de Levi será escolhida entre as israelitas para servir Arão e seus filhos, mas só Arão e os seus filhos cuidarão do sacerdócio. Qualquer outra pessoa não autorizada que se aproximar será morta. E o Senhor disse a Moisés: eu escolhi os levitas dentre os filhos de Israel em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas me pertencem, porque todo o primeiro filho que nasce em cada lar é meu. Desde aquele em que feri os primeiros filhos de cada família do Egito, separei para mim todos os primeiros filhos de cada família de Israel, inclusive as primeiras crias de cada animal. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai: façam a contagem de todos os homens levitas que tenham mais de um mês de idade, de acordo com os seus grupos de famílias e a família de cada homem. Então Moisés os contou conforme a ordem do Senhor. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, de acordo com as suas famílias: Libni e Simei. E estes são os nomes dos filhos de Coate, de acordo com as suas famílias: Amram, Izar, Hebron e Uzuel. E estes são os nomes dos filhos de Merari, de acordo com as suas famílias: Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas, de acordo com a casa de seus pais. O grupo de família de Gerson era formado pela família de Libni e de Simei. Os números de todos que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 7.500. Esse grupo deveria se acampar a oeste atrás do tabernáculo. O chefe desse grupo de famílias era Elisaf, filho de Lael. A responsabilidade dessas duas famílias de levitas para cuidar do tabernáculo, da tenda interior, o santuário, da cobertura, da cortina, da entrada do tabernáculo, da cortina externa do pátio, da cortina da entrada do pátio, que fica ao redor do tabernáculo, do altar e das cordas usadas para montar o tabernáculo. De Coate originaram-se os grupos de famílias dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos uzielitas. São essas as famílias dos coatitas. O número de todos que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, de 8.600. Eles eram responsáveis para cuidar do santuário. Os coatitas deveriam acampar no lado sul do tabernáculo. O chefe desse grupo de famílias era Elisafã, filho de Uziel. A responsabilidade dessas 4 famílias de levitas era tomar conta da Arca da Aliança, da mesa, dos candelabros, dos altares, dos utensílios do santuário, usados para ministrar, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O líder do chefe dos levitas era Eleazar, filho
do sacerdote Arão. Ele era responsável pela supervisão dos encarregados que tomavam conta do santuário. O grupo das famílias de Merari era formado pelos malitas e musitas. O número de todos que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas deveriam acampar ao lado do norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios, bem como das colunas do pátio ao redor e das bases das estacas menores das cordas usadas nesse trabalho. As tendas de Moisés, de Arão e dos filhos de Arão deveriam ficar a leste do tabernáculo. Eles tinham a responsabilidade de tomar conta do tabernáculo e trabalhar como sacerdotes em favor dos israelitas. Qualquer pessoa estranha que se aproximasse deveria morrer. A contagem dos levitas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima, que Moisés e Arão fizeram por ordem do Senhor, foi de 22.000. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos de cada família de Israel do sexo masculino, de 1 mês para cima, e registre o nome de cada um deles. Trocarei o filho mais velho de cada família de Israel pelos levitas, e a primeira cria de todos os animais que existem em Israel pelos animais dos levitas. Os levitas são meus, eu sou o Senhor. Então Moisés contou todos os filhos mais velhos da família do povo de Israel, de acordo com a ordem do Senhor. O número total dos filhos mais velhos do sexo masculino de 1 mês para cima, segundo o censo, foi de 22.273. O Senhor disse então a Moisés: dedica os levitas em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel, e me entregue os animais dos levitas em troca da primeira cria dos animais do povo de Israel. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor, para pagar o resgate dos 273 filhos mais velhos. Recolha 60 gramas de prata por pessoa com base no peso peso padrão do santuário. Entregue Arão e os seus 2 filhos para o resgate do descendente de israelitas. Moisés então recebeu o valor do resgate dos 273 filhos mais velhos das famílias dos filhos de Israel que excederam o número de levitas. Dos filhos mais velhos de Israel, ele recolheu quase 16 quilos de prata, com base no peso padrão do santuário. Como o Senhor mandou Moisés, entregou esse dinheiro a Arão e seus filhos. Capítulo 4. Os deveres dos levitas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas por grupo de famílias e por famílias da tribo de Levi. Contem todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer o serviço do tabernáculo. O serviço dos coatitas do tabernáculo é cuidar das coisas muito sagradas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão primeiro no tabernáculo para tirar o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Então eles cobrirão a arca com couro. Cobrirão o couro com pano azul e colocarão as varas de carregar nas argolas da arca. A seguir deve colocar um pano azul sobre a mesa onde ficam os pães da presença. E colocarão os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas, dos jarros para as ofertas de bebida, e os pães da presença sobre esse pano. Depois colocarão sobre tudo isso um pano vermelho. Finalmente o cobrirão com uma coberta de couro. Depois colocarão as varas nas argolas da mesa. Em seguida, pregarão um pano azul e cobrirão o candelabro, as lâmpadas, as tesouras de cortar os pavios das lâmpadas, os seus apagadores e todos os jarros necessários para o suprimento de azeite. Então cobrirão tudo isso com uma cobertura de couro e colocarão esses objetos sobre as varas para carregar.
Eles cobrirão o altar de ouro com um pano azul e por cima colocarão uma coberta de couro. E colocarão tudo isso sobre as varas de carregar. Eles tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar, dos braseiros, garfos, as pás, as bacias e todos os utensílios do altar, e sobre tudo isso estenderão uma coberta de couro. Então colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Quando Arão e seus filhos terminarem de desmontar o santuário e os utensílios do santuário, os coatitas deverão carregá-los durante a viagem, mas não tocarão nos utensílios sagrados. Se o fizerem, morrerão. São esses utensílios do tabernáculo que o coatita deve levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, deve tomar conta do azeite para as lâmpadas do incenso aromático, da oferta diária de cereais e do óleo da unção. Ficará responsável por tomar conta de todo o tabernáculo, por tudo que nele há, ou seja, os seus utensílios e acessórios. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixe que as famílias dos coatitas desapareçam entre os levitas. Vocês devem fazer o seguinte para que os coatitas não morram quando forem carregar as coisas sagradas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada coatita o que deve carregar. Os coatitas nunca devem entrar no santuário nem ver as coisas sagradas. Se eles desobedecerem, morrerão. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos Gersonitas por grupo de famílias e por famílias. Conte todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. Os deveres dos Gersonitas serão os seguintes: eles devem carregar as cortinas do tabernáculo, o próprio tabernáculo, a sua cobertura de couro de cabra e as cortinas da entrada do tabernáculo. Devem carregar também as cortinas externas do pátio que cercam o tabernáculo, o altar, a cortina da entrada e as suas cordas com todos os utensílios usados em seu serviço. Arão e seus filhos darão as ordens aos gersonitas a respeito do serviço deles e tudo o que devem fazer e carregar. Este é o serviço do grupo de famílias dos gersonitas do tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela supervisão de suas atividades. Depois façam a contagem dos meraritas por grupo de famílias e por famílias. Depois os homens entre 30 e 50 anos capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo. Esta é a tarefa deles, de acordo com todo o serviço do tabernáculo, levar todo o serviço do tabernáculo, levar toda a armação do tabernáculo, seus travessões das colunas e as suas bases, as colunas do pátio que cerca o tabernáculo, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas e todas as outras coisas usadas para montar o tabernáculo e tudo que pertence ao seu serviço. Diga a cada um que deve carregar esse é o serviço do grupo de famílias dos meraritas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela supervisão dos meraritas. Moisés e Arão, os líderes do povo, fizeram a contagem dos coatitas conforme seus grupos de famílias e familiares. De todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos de idade, que fossem capazes de fazer algum serviço do tabernáculo, o total dos coatitas contados conforme as suas famílias foi de 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados da família dos coatitas contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés.
Os gersonitas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias. E todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço do tabernáculo, o total de gersonitas contado conforme o grupo de famílias e as famílias foi de 2.630 homens. Esse foi o total de recenseamento das famílias de gersonitas contadas por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer a ordens que o Senhor deu a Moisés. Os meraritas foram contados conforme os seus grupos de famílias e as suas famílias. De todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, o total de meraritas contados conforme o grupo de família foi de 3.200 homens. Esse foi o total de recenseados da família dos meraritas contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel chegaram à contagem final dos levitas, conforme os grupos de famílias e as famílias. Todos os levitas entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, totalizaram 8.580 homens. Fizeram a designação dos serviços das cargas de cada um, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foram contados de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés.